Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero aqui trabalhar um tema muito bacana que é aquele assunto que constantemente quem trabalha com outro ser humano sempre ouve, né? O que nos faz infelizes? O que gera essa infelicidade e por que as pessoas andam tão infelizes com a vida? E essa pergunta me foi feita essa semana por uma cliente e isso me instigou muito a eu tentar lembrar de algumas teorias, de alguns estudos, de algumas leituras e buscar uma explicação passível de vocês entenderem o que tem gerado tanta infelicidade em nós. E isso tem uma explicação dentro da neurociência. É claro que aqui eu vou dar uma delas. Existem infinitas outras explicações, porque afinal, infelicidade tem muito a ver com sentimento. E o sentimento é algo que pertence a você, é algo singular a você. Mas aqui eu vou dar pelo menos uma introdução para que você possa pensar melhor sobre esse assunto e talvez refletir de você com você mesmo, fazer uma autoanálise de como está a sua vida, do que você está fazendo e se efetivamente o que eu falar aqui tem alguma relação com essa sensação de infelicidade que a gente tanto tem carregado aí nesse tempo. Além disso, junto com essa explicação, eu também vou aqui responder junto, em paralelo aqui, essa condição que as pessoas acham que o tempo está passando mais rápido. E nessa explicação, uma coisa tem muito a ver com a outra. Então, é um vídeo bem legal, senta aí, porque eu acho que vale a pena ouvir esse bate-papo de hoje. Mas antes de tudo, agradeço a todos que me assistem, agradeço a todos os likes, a todos os e-mails que eu recebo, as perguntinhas ali no LinkedIn que as pessoas me mandam, ou me mandam por e-mail mesmo. Muito legal isso. Convide seus amigos a assistirem, compartilhe esses vídeos, vamos trocar ideias, vamos aqui criar perguntas, fazer questões. Se você não concordar, beleza, cara. O barato é exatamente esse, a gente co-criar conhecimento, discutir, gerar um ambiente onde a gente possa efetivamente progredir, trazer novas ideias, outras formas de pensar, outras maneiras de ver a vida, trazer uma relação sistêmica sobre as nossas condições, sobre a nossa forma de ver a vida, porque essa questão de muita certeza, muitas verdades, isso tem nos limitado muito a ser pessoas melhores. Então a ideia desse canal é sempre isso, então deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, troque ideia comigo, me manda mensagem, me manda e-mail, é marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo sempre com 2 L's. Estou publicando semanalmente, sempre publico 1 ou 2 artigos semanalmente, artigos mesmo, artigo com embasamento, com fundamento. É lá no blog marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's. É só assistir. Quem está no LinkedIn é só fazer parte da minha rede, que eu encaminho semanalmente para aqueles que são assinantes. Eles recebem semanalmente por e-mail meus artigos. Enfim, vamos criar um ambiente onde a gente pode tratar de comportamento humano, de relações humanas, da psicologia comportamental, da psicologia social, da neurociência de uma maneira muito leve, muito transparente, sem verdades, sem certezas e tudo fundamentado na ciência. E a ciência é isto, a ciência é sempre buscar saber mais, sempre a ciência é a fonte de pesquisa para que a gente aprenda continuamente. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, para responder o que nos faz infelizes, eu preciso aqui lembrar de um livro, na verdade de um artigo de Antônio Damasio, que ele faz uma análise da teoria da corrente da consciência de William James. Para quem não sabe, William James foi o precursor ali da psicologia social e da psicologia comportamental. Ele é ali na virada do século XIX para o século XX. Olha que loucura, a gente está falando do século XIX para o século XX. E o William James tinha uma teoria, ele fazia um trabalho muito grande de observação. Aliás, naquela época era observar as pessoas. A gente tem que meio que sintonizar a época, a data, com a Revolução Industrial. A gente tem que relacionar a data com a mudanças de tecnologia que estava acontecendo. A gente estava em plena revolução, no auge ali da segunda revolução industrial, entrando ali no período pré-guerra,
muita coisa acontecendo, muitas mudanças, muita tecnologia, a química, a psicologia, a física, a matemática. Foi o auge ali de muitas teorias surgindo, uma revolução muito grande em termos de ciência foi esse período. E o William James ele marca muito com a teoria da corrente da consciência, porque uma das bases, que inclusive é o que Antônio Damasio fala, cara, esse sujeito era um gênio, porque ele tinha umas sacadas de percepção muito interessantes. A teoria da corrente da consciência tinha muito a ver com o pensamento, esse pensamento que a gente divaga continuamente. Ele tratava justamente dessa ideia, e ele dizia que esse pensamento é um pensamento que essa questão de a gente divagar por muito tempo, isso também pode nos inibir, pode nos levar a alucinar, a criar pensamentos aversos a uma realidade. E isso vem trazendo, foi trazendo muitas questões dentro da psicologia comportamental, principalmente dentro dos estudos da psicologia social. O que ele queria dizer? E não foi só ele, não. Tinha outras linhas de frente que o próprio Freud, em seguida, faz ali também uma análise sobre essa questão de a gente ficar pensando quando a gente não está fazendo nada. O que isso tem a ver? O que isso nos causa? Qual que é a angústia que isso gera dentro de nós? E aí eu vou lembrar aqui de um marco muito grande dentro da neurociência, que foi ali por volta de 1975, em alguns estudos, quando deu início ali, a tecnologia permitiu fazer uma análise de imagem do cérebro. Tem uma passagem muito grande ali, feita na Universidade de Washington, que os pesquisadores foram analisar, justamente começar a mapear o cérebro. Então eles pediam para as pessoas se deitarem ali para fazer o mapeamento, e faziam várias perguntas para ela para saber qual área ilumina mais, qual outra área tem menos intensidade, qual está mais ativa, qual está mais excitada, enfim, para fazer uma análise de diversas perguntas emocionais, perguntas que envolviam questões pessoais, perguntas que envolviam questões de trabalho, enfim. Em determinado momento, eles deram uma pausa ali no estudo, na pesquisa ali, com as pessoas, com os voluntários ali, e foram fazer uma análise das imagens, mas o voluntário ficou deitado. E de repente eles olham para a tela ali do equipamento e vê que o cérebro está iluminando de diversas formas. Está como se ele tivesse hiperativo em diversas áreas simultaneamente. Então eles olharam para aquilo e foram perguntar para a pessoa: cara, o que você está fazendo? O que você está pensando? Eu falei: não estou pensando nada. Eu estou aqui, enfim, estou naquilo que no budismo chama de estado mono, né? Que é o estado de divagar com a mente, né? De você gerar diversos pensamentos simultâneos ao mesmo tempo você está tendo lembranças, reflexões, fazendo um diálogo pessoal, sentindo o corpo, imaginando, autocriticando, esse momento que a gente não faz nada. E aí que surge, que reforça essa teoria onde Damasio fortalece justamente o pensamento que começa com William James, que é a teoria da corrente de consciência. Ou seja, quando a gente não está fazendo nada, o nosso cérebro trabalha muito mais. Ele está muito mais ativo. O que contrariou toda a ideia ali em 1975, porque até 1975 se acreditava que quando a gente não fazia nada, quando a gente está no estado ali como, entre aspas, vagabundice, de estar ali, sem fazer, como se diz, à toa, acreditava que o cérebro dava um tempo, que ele tinha um momento de relaxamento. E pelo contrário, toda vez que a gente entra no estado de não fazer nada, o nosso cérebro ele começa a ficar hiperativo. Ele começa a trabalhar muito em diversas áreas do córtex, enfim, de diversas áreas do próprio cérebro, da própria estrutura cerebral. Áreas de memória, regiões límbicas, os lóbulos, várias áreas externas e internas ficam muito ativas. E aí a gente lembra lá daquele papinho que não sei se vocês cresceram assim, mas que dizia, né, que mente vazia só pensa em caca, né? E é verdade, porque quando a gente está sem fazer nada, o cérebro ele não é capaz de parar de pensar. O cérebro, toda a ativação dos nossos sentidos, toda vez que nós estamos sentindo algo, e nós estamos sentindo
continuamente milhões de informações chegando para nós, aquelas que são passíveis de vir, as que não são passíveis, mas que o cérebro sente. Essa combinação de informações que chega para nós, ela vai gerar em nós, vai ativar em nós os pensamentos. Então a gente está continuamente relacionando o ambiente como relacionando a fatores da nossa vida. E quando a gente está sem fazer nada, a gente começa a ficar recuperando memórias, lembranças, fazendo autocrítica, autojulgamento, reflexões, pensando aquela ansiedade do que a gente vai fazer, ou aquela questão angustiante do que a gente não fez, e a gente fica nesse processo contínuo, e ele é intenso, ele é muito, ele acontece de uma maneira muito intensa no cérebro. Ou seja, o cérebro ele trabalha muito, porque ele não consegue focar em algo. Ele está ao mesmo tempo pensando várias questões. O problema é que essas várias questões, essa condição de você ficar pensando várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir criar ali uma ideia lógica, você também começa a surgir alucinações, a lembrar de coisas que passou, que já foi, lembrar de pessoas ou de situações, cara, que era outro momento, que era outra história da vida, aquela pessoa era outra pessoa, aquela condição era uma outra condição, era uma outra situação, e você fica trazendo aquilo, fica ressignificando memórias com os pensamentos. Ou seja, aquilo que já tinha passado, que já tinha cicatrizado, aquilo que já tinha naturalmente se resolvido em você, volta ali a uma condição em que você pega essas lembranças e coloca de novo no prisma ali das memórias, e coloca ali em cima das memórias de novo, como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. Ou seja, aquilo que está no passado passa a ser presente, e aquilo que foi ruim no passado passa a ser presente. E você começa a fazer uma autocrítica da pessoa, começa a sentir raiva, começa a sentir fobia, começa a trazer uns sentimentos, muitas vezes angustiantes, tristes, que não precisavam. Por quê? Porque seu cérebro está trazendo muitas informações, muita atividade de muitos lugares, e ele não consegue focar numa coisa ou outra e começa a gerar esse processamento dentro de você. Bom, isso dentro da neurociência chama rede neural padrão, que é a Default Mode Network, que a sigla é RMP. O que é isso? A rede neural padrão é uma condição do cérebro nosso que ela existe por natureza, ou seja, ela é necessária para a vida. O que eu quero dizer com isso? É justamente nesse momento desse não fazer nada, essa divagação mental, é nesse momento que a gente também faz uma conexão do próprio eu, que a gente faz uma conexão da nossa própria essência, do que aconteceu, do que acontece, como se fosse um estado necessário para a gente meio que se situar na nossa própria realidade de condição como ser. O problema é o excesso disso. O problema é quando você deixa isso transpor aquilo que é o natural, aquilo que deveria ser apenas alguns momentos da nossa vida. Hoje, isso tem refletido em inúmeros estudos dentro da psicologia comportamental, da psicologia humanista, ou enfim, da psicologia clínica, como também dentro da psicologia social e fundamentalmente dentro da neurociência. Por quê? Porque essa condição, essa ativação da rede neural padrão, essa ativação do RMP, essa condição de ficar vivendo muito esse estado, isso gera diversos distúrbios mentais, diversos transtornos, inclusive doenças mentais. Então, o que a neurociência está buscando hoje entender é da onde vem isso, do porquê que vem isso, o que causa isso e por que nós estamos tanto presente e viver esse momento de alimentar, de estigar essa rede padrão, essa rede neural padrão. O que tem causado isso? Por quê? Porque isso está associado à infelicidade. E esse é um dos maiores problemas hoje da pós-modernidade, do mundo contemporâneo nosso, que é as pessoas serem infelizes. Então, a ideia de você ficar continuamente ativando essa rede padrão neural, ela nos torna clinicamente, humanamente, individualmente, singularmente infelizes. A infelicidade tem tudo a ver com o tempo que a gente passa divagando, o tempo que a gente passa à toa, o tempo que o nosso cérebro passa acionando essas redes neurais. Só para você ter uma ideia em termos de número,
Ah, hoje se acredita que em torno de aproximadamente quase 50% do nosso tempo a gente está divagando. Lembrando que os outros 50% a gente está trabalhando. Ou seja, é muito tempo. É muito tempo sem utilizar a mente. É muito tempo sem fazer dela algo útil, um objetivo de vida, uma intenção maior, algo que pertença a você, que te traga, que faça você se sentir animado, potente, que faça você estar em ação. Isso não quer dizer que você tem que estar em movimento contínuo, isso quer dizer que você tem que ter objetivo, estratégias, ter foco. Porque o grande problema dessa rede padrão é que é justamente a falta de foco, a falta de objetivo, é a condição do deixa a vida me levar, vida leva eu. É essa que fica muito bonito na música, no sambinha, mas na realidade isso gera angústia, sofrimento, dor, infelicidade. Ou seja, a gente está passando, a gente se tornou vítimas de nós mesmos e passamos a ser pessoas com todo carinho da palavra, vamos dizer assim, mas pessoas inúteis de pensamento. Porque a gente se tornou pessoas habituais ao automático, a deixar as coisas acontecer. Vou dar um exemplo para você. Quando você pega, por exemplo, mas eu passo meu tempo na internet. Pois é, o que da internet você aprendeu? O que da internet você deu atenção? O que da internet você realmente estava presente ali? Nada. Você está olhando, mas nada fixou. Porque é uma maneira, o vício do uso, por exemplo, da internet, das redes sociais, é uma maneira de você sair do estado presente do seu eu, de ser você. Falar, cara, eu sou eu. Pô, se eu sou eu, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha intenção de vida? O que eu tenho aqui para oferecer e o que eu posso oferecer para mim mesmo e para as pessoas ao lado? Por que eu estou aqui? Então deixa eu ser útil de alguma forma. Essa condição do ser eu, do valorizar você. O problema é que quando você não consegue olhar para você, ou tem medo de olhar para você, ou sente esse vazio existencial, você passa a usar subrefúgios para fugir dessa condição de ter que olhar para si mesmo. E olhar para você é assumir suas responsabilidades. É olhar para você, cara, eu sou livre, mas eu sou responsável. Eu sou responsável pela minha vida, sou responsável pela vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos. Eles também são responsáveis por mim. A responsabilidade que eu quero dizer é, as minhas ações, elas movem as pessoas à volta. Então, o que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de útil? O que eu estou fazendo comigo mesmo? E junto com isso vem uma outra sensação muito complexa do tempo hoje, que é a ideia de que o tempo está passando mais rápido. Ou seja, essa condição de usar a rede padrão neural, ela leva você, como ela tá, o seu cérebro está muito ativo e ele não consegue fixar em nada, a impressão é que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas não tem nada acontecendo. É você sendo inútil, é você não ser incapaz de olhar de você para você mesmo. Então, olha a tristeza e infelicidade que isso gera em nós. Um estudo que eu acompanhei, que é muito legal, que quanto mais as pessoas sentem que o tempo está passando rápido, menos elas são produtivas. As pessoas que dizem que o tempo passa mais rápido são as pessoas que menos produzem algo. Eu participei de um estudo que justamente demonstrava o quanto as pessoas que se sentiam que o tempo estava passando muito rápido, quanto elas eram ativas. O que eu quero dizer é que essa atividade das pessoas não quer dizer que a pessoa não faça nada, mas não faça algo que pense, algo que exija, que tenha foco, que tenha por objetivo o que ela está fazendo, que tenha uma intenção do que ela está fazendo e aquela intenção tem algo a ver com ela, algo a ver com a vontade, com o desejo, com os sonhos, com o prazer. Ou seja, ela fazia por fazer. E isso não gera, isso não vai mudar a sua capacidade, isso não vai diferenciar de você ficar deitado no sofá ou ficar de pé e a sua rede padrão neural ficar ativa. Ou seja, é preciso ter foco, ter vontade, ter desejo, fazer aquilo que efetivamente traga algo para você, que você queira fazer, que tenha sentido para fazer, e não fazer por fazer para tampar buraco, porque isso leva você também a acionar essa rede. E essa rede,
essa parte do cérebro que ela tem a sua importância, mas quando em excesso ela acaba nos prejudicando, gerando inúmeros problemas, inclusive insatisfação com nós mesmos, a autocrítica, diminui a nossa estima, ou seja, ela é um grande veneno para nossa autoestima, para nossa autoaceitação, para nosso por amar a nós mesmos. Ela passa a ser um poço sem fundo de um monte de críticas de um monte de reflexões negativas que a gente acaba fazendo sobre nós mesmos. Tem um outro estudo que foi publicado na revista Science, que o título era Uma Mente Divagante é uma Mente Infeliz. E ela demonstra justamente isso das pessoas de estudos clínicos dentro de laboratório, o que acontece quando a pessoa passa muito tempo sem fazer nada. E é muito, muito interessante porque quase 80% dos relatos das pessoas era justamente fazendo um diálogo de si mesmo, um diálogo autorreferencial de si mesmo, que em algum momento elas começam a olhar para si mesmo de uma maneira muito negativa. Aliás, quando a gente está nesse estado, a gente ativa muito a área auditiva, porque é um diálogo e é você ouvir você mesmo, é um diálogo de você com você. Ou seja, isso gera de alguma forma problemas que pode acabar refletindo aí dentro de condições ou de questões aí psíquicas. Por exemplo, a tristeza, por exemplo, a melancolia, por exemplo, a angústia, a ansiedade, a depressão. Ou seja, a falta de você ter o que fazer, de você ter um foco, de você dar algum sentido para a sua vida, isso sempre vai te levar à infelicidade, sempre vai te levar a uma condição de você diminuir você mesmo, de você desvalorizar você mesmo. Tem um outro estudo muito interessante, também publicado na revista Science, isso acho que foi em 2015, 2016, que mostra que pessoas que se colocaram como voluntários foram colocados em situações onde eles não tinham nada na sala, absolutamente nada. Eles ficavam ali no chão sentados. Só que dentro dessa sala tinha uma janela onde várias coisas aconteciam lá fora, como se fosse uma cidade ou fosse ali um próprio laboratório, as pessoas trabalhando. Só que a pessoa ela não podia ir lá. Para ela poder levantar, ela ia tomar choque. Ou seja, ela tinha que ficar quietinha no canto dela, ali pensando ela com ela, ou seja, ativando essa rede padrão neural. E é interessante que as pessoas chegam a um ponto que elas se sentem tão incomodadas de pensar sobre elas mesmas que elas preferem tomar o choque do que ficar ali sentadas. E elas relatam isso. Não, eu não aguento mais ficar pensando sobre o eu, sobre essa perspectiva que eu tenho sobre mim. Então elas preferiam efetivamente deixar tomar choque, sofrer, do que ficar ali se angustiando. Então isso é uma das questões muito legais. Um outro estudo que eu vi agora recente sobre essa condição que nós estamos vivendo do excesso de utilizar-se dessa rede padrão neural tem a ver com as memórias e tem a ver com Alzheimer. O excesso do uso dela prejudica muito o funcionamento das memórias. Por que disso? Uma das explicações que está intrinsecamente relacionada é que como a gente fica fazendo essa conversa, esse diálogo consigo mesmo, esse diálogo individual, esse diálogo de você com você mesmo, ele acaba buscando memórias, que é aquilo que eu falei, de lembranças que não deveriam, que já tinham sido ressignificadas, que já tinham sido trabalhadas, que já tinham sido de alguma maneira, já passou, crenças que limitavam atrás, que você resolveu, conseguiu vencer aquelas crenças, conseguiu ressignificar aqueles momentos, aquela história, aquela parte da sua vida, aquele sofrimento, aquela dor, você já fez isso. E quando a gente entra nesse diálogo nós mesmos, a gente vai sempre buscando, são várias condições, várias situações, e a gente acaba buscando algumas memórias que acabam gerando essa incompatibilização da realidade com o passado. E isso nos gera, isso nos traz uma sensação de perda de memória.
nos traz uma condição que a gente acha que não lembra das coisas, porque a gente está sobrecarregando certas regiões que trabalham justamente ali com os periféricos nossos das relações com a vida, com a condição paralela daquilo que a gente está pensando. Então muitas vezes a gente esquece, porque o nosso cérebro está tão ativo com essa rede, ela está tão ativa, está tão que ela não consegue dar foco a algo que realmente importa, ou algo que é interessante. Você está divagando, você está pensando em 500 mil coisas ao mesmo tempo e não consegue dar foco. Então tem muito a ver com a sua condição de fixar memória. Quanto mais devagar, quanto mais a gente se sentir inútil, quanto mais inutilidade, menos objetivo, menos estratégia, menos foco, menos atenção sobre nós mesmos, mesmo trazer a sensação de estar presente com o agora, quanto mais a gente sair dessa condição de ser quem somos no estado presente, mais a gente acessa essa rede e isso prejudica ali justamente a formação de memória. Então, isso traz uma dificuldade. O que tem muita relação com estudos com Alzheimer. Ela pode prejudicar ao ponto de gerar Alzheimer. Tem estudos clínicos hoje, estudos em laboratório, que têm demonstrado pessoas que desenvolvem o Alzheimer justamente por inutilidade, pela questão de se sentir pela vagabundez, vamos dizer assim. Não estou dizendo vagabundo, gente, no pejorativo. Estou dizendo vagabundo de não dar foco para a vida, de não fazer nada, de você deixar as coisas acontecerem e não trabalhar para isso, não tentar criar uma condição em que você pode entrar no estado melhor, uma condição de aprendizado contínuo, de interesse com a vida, de uma relação de você com você mesmo, de uma condição de você se esforçar, de você aprender, de você sofrer, de você sentir dor, de você sentir alegria, de você sentir felicidade, mas pelas suas ações, por aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está dando, aquele caminhamento, aquele brilho que você está dando para a sua própria vida. Então fica aqui a dica sobre o que nos fazem felizes. E um dos grandes problemas é justamente passar muito tempo deixando a vida, deixando a mente ir para outros lugares que não pertencem a nós, ou não deveria mais pertencer, deveria ser parte... Desculpa, pessoal. Deveria ser parte de uma estruturação nossa de dar valor à vida, de ter um respeito com nós mesmos, um respeito com aquilo que a gente está tendo a oportunidade de viver nesse momento. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, compreendido e que isso ajude vocês aí a refletir um pouco mais sobre a vida, um pouco mais da importância de a gente ser útil, ter utilidade muito além do que a gente pode, ou seja, a gente sempre procurar nos desafiar, arranjar problema, sabe? Correr atrás, deixar nossa vida instigar nós de uma maneira que a gente fala assim, caraca, cara, olha quanta coisa que eu estou conseguindo fazer, quantos desafios eu estou conseguindo vencer. Quanto mais nós fizermos isso, mais a gente está treinando nossa mente e melhor pessoa, melhor ser humano a gente vai se tornando, tá bom? Um beijo para vocês, espero que tenha gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe, convide seu amigo a fazer parte do canal. Leia lá meus artigos, bloguinho marcelodesouza.com.br, Marcelos com 2 L's sempre. E se quiser falar comigo, marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, ou entra lá no LinkedIn ou no Instagram, lá também tem meu telefone, lá também tem o site da empresa, enfim. Fique à vontade. Um beijo para vocês, tchau, tchau.